Aula 2 de Arquivologia para Concursos. Estamos falando sobre o concurso para a Universidade Federal da Paraíba, banca IBFC, mas esse conteúdo pode ser aproveitado para qualquer outro concurso, em qualquer outro tempo. Para essa aula, eu preparei organização de arquivos e materiais de arquivamento. Então, o que é a organização de arquivos? A organização de arquivos ela se divide em 3 partes, podemos dizer assim: a classificação, a ordenação e o arquivamento. Vamos começar falando da classificação. A classificação ela pode ser várias coisas. No dicionário de terminologia arquivística, eu lembro da classificação como fazer o plano de classificação, da classificação como utilizar o plano de classificação e da classificação de segurança, que é você atribuir um grau de sigilo às informações dos documentos. A Ieda Bernardes, eu acho que é a Ieda Bernardes, essa autora, ela usa aqui um exemplo que eu acho também muito interessante. Ela diz o seguinte: a classificação é um conjunto de procedimentos e operações técnicas que visam agrupar os documentos de arquivo, relacionando-os ao órgão produtor, à função, à subfunção e à atividade responsável por sua produção ou acumulação. Então, ela está falando aqui sobre como fazer a classificação enquanto criação de um plano de classificação. Ela também fala sobre sequência de operações que, de acordo com diferentes estruturas, funções e atividades da entidade produtora, visam distribuir os documentos de um arquivo, ou seja, como a gente encaixa os documentos nas diferentes caixinhas que a gente cria para classificar. Eu não estou falando aqui de caixinha física, está falando de caixinha intelectual. E aqui a gente encerra com classificação como uma operação intelectual. Então, existe a classificação operação intelectual e existe a classificação operacional, que é quando efetivamente eu vou executar a organização daqueles documentos. Eu gosto muito de um exemplo que eu dou na sala de aula sobre os aplicativos do nosso celular. Quando você escolhe quais aplicativos você quer na sua primeira página, qual aplicativo você quer na sua segunda, porque você está relacionando ali com frequência de uso, aquilo também é classificar. Quando você escolhe como você vai organizar as mensagens que chegam no seu Instagram, entre geral, principal e aquelas que você nunca respondeu que ficam no outro lugar, aquilo também é classificar. Então, classificar pode ser muitas coisas, mas aqui nós estamos falando de classificação da arquivologia. Então, existe a classificação enquanto função arquivística, que é intelectual, e existe a classificação enquanto operação arquivística, que é técnica. E a gente vai se deter mais a classificação enquanto técnica, porque essa é uma prova da UFPB, assistente de administração, para técnicos, né? Para um cargo de nível médio. Então não preciso ter um grande grau de abstração e de conhecimento científico sobre classificação, mas eu preciso entender a classificação para poder responder bem as questões, porque na arquivologia o contexto é muito importante. A segunda operação sobre a organização de arquivos que a gente precisa saber é a ordenação. Ordenar é dispor os documentos de uma série ou de um grupo documental a partir de um elemento que foi convencionado, que foi combinado para a recuperação. Por exemplo, esses livros aqui. Tem os livros nessa primeira prateleira e tem os livros nessa segunda prateleira. Na primeira também tem a foto minha de Rafa, né, que eu não sou besta, e também tem aqui uma imagem da Sagrada Família. Existia um critério para colocar esses livros na primeira prateleira e um critério para colocar na segunda? Se sim, eu posso dizer que eles foram ordenados arquivisticamente, embora livros sejam documentos de outra natureza e a gente tem uma outra ciência que trata dos livros, que são a biblioteconomia. Mas é só para lembrar que ordenar e dispor documentos a partir de um elemento que seja importante para que eu recupere as informações, tá? Eu posso dizer que ordenar é a mesma coisa de que método de arquivamento. Então, se eu chamasse método de ordenação, também estaria correto, certo? E ordenar tanto é uma operação intelectual, quando eu crio as regras, posso dizer assim, mas é muito mais uma operação de execução, né? Algo mais operacional, quando eu executo as regras que foram criadas. E por fim, o arquivamento propriamente dito. O arquivamento vão ser a sequência de operações intelectuais e físicas que visam guardar os documentos de forma ordenada. Então, é quando a autoridade determina que um documento vai ser arquivado, porque acabou a tramitação dele. Eu gosto muito de um trecho de uma portaria interministerial da Administração Pública Federal, onde eles dizem, eu não lembro se é 1577 ou é 1677, depois eu posso mandar o link para vocês podem pedir aí nos comentários que eu deixo, mas se você digitar no Google assim, portaria interministerial sobre protocolo da Administração Pública Federal, vocês vão encontrar. Lá diz quais são as condições
para que um documento, para que um processo administrativo seja arquivado na administração pública. E veja, eu só posso arquivar um processo se houver um despacho de uma autoridade competente, se houver a desistência por parte do interessado, se houver a perda do objeto ou se houver no processo algo de alguém que tem competência solicitando que aquilo seja arquivado, ou se o pedido foi executado. Ou seja, há um caminho, há uma previsibilidade legal para o que pode e para o que não pode ser arquivado. Isso é muito importante, porque isso a gente vê a arquivologia como um elemento que perpassa a vida de todos nós e que a gente precisa da arquivologia para que a gente possa ter documentos mais coerentes, ter documentos mais autênticos, mais verdadeiros e que nada seja arquivado quando não deve e que o que for arquivado possa ser encontrado por quem precisar, seja daqui a 1 ano, daqui a 10 ou daqui a 100 anos, se for o caso. Então, a organização dos arquivos, ela se divide nessas 3, tá? Classificação, ler o documento, ver qual o código, ajudar a organizar a parte física, elaborar esquemas para agrupar esses documentos. Ordenação, que é você reunir os documentos do mesmo assunto para agilizar o arquivamento, é você reduzir os erros, racionalizar o trabalho e dispor os documentos dentro da unidade de classificação. E o arquivamento propriamente dito, que são as operações destinadas a acondicionar e armazenar os documentos. Esse esquema, eu lembro que eu assisti um vídeo de um rapaz aqui no YouTube, eu não lembro o nome dele agora, mas depois vocês podem me dizer aí na internet, e ele falava com muita propriedade sobre isso. E eu achei muito interessante quando ele colocou isso, porque acondicionar é você guardar dentro de uma determinada condição. Por exemplo, quando eu coloco um documento dentro de uma pasta, dentro de um envelope, eu estou acondicionando o documento, eu estou embalando, eu estou protegendo, tá? Já armazenar o documento é quando ele já acondicionado ou não, eu vou colocar ele dentro de uma unidade de arquivamento, dentro de uma caixa, dentro de uma pasta, dentro de uma estante, dentro de um armário, um arquivo de aço. Então seria essa uma diferença sutil entre acondicionar e armazenar. Acondicionar tem a ver com proteger o documento e armazenar tem a ver com colocar o documento na unidade de arquivamento. Então isso seria o arquivamento propriamente dito, é quando eu vou guardar o documento, né? Quando acabou a tramitação dele, em tese, e eu vou arquivar aquele documento. Eu digo em tese porque os documentos também são arquivados quando eles estão em tramitação. Por isso que existe o arquivo corrente, o arquivo intermediário e tudo mais, tá? Uma coisa que pode aparecer na prova de vocês são os tipos de pastas, tá? Então eu trago aí no slide alguns exemplos de pastas que eu acho que são importantes vocês conhecerem. Por exemplo, essas pastas da figura 1, essa primeira figura aí da esquerda para a direita, são pastas suspensas. Tem gente que conhece e acha isso uma besteira, mas tem gente que nunca viu. Às vezes uma pessoa mais jovem, nunca trabalhou com documentos em papel. Essas pastas da segunda imagem são chamadas de pastas AZ, né, ou pastas classificadoras. Essas pastas da terceira imagem são chamadas de pastas L, tá? E essas pastas da quarta imagem são chamadas de pastas sanfonadas. Então, são alguns exemplos de tipos de pastas que podem aparecer na prova de vocês, às vezes, para vocês dizerem a que se refere aquele material. Uma outra coisa que pode aparecer na prova de vocês são os tipos de arquivo. Eu coloquei aí caixa arquivo, que muitas pessoas chamam de caixa box, né? O que é uma redundância, né? Porque box é caixa em inglês. Arquivo de gaveta, acho que é o arquivo mais conhecido, né? Aquele que a gente puxa e tem as pastas suspensas que ficam ali apoiadas, né? Naqueles materiais. Essa imagem que está aí em cima, ela é um fichário. Para muitos de vocês, talvez nunca viram um fichário, mas antigamente era muito comum nas locadoras de fita VHS, estou entregando minha idade, né? Nas bibliotecas públicas, você ter ali o fichário, onde a pessoa guardava as fichinhas que tinham o nome dos clientes, o nome dos usuários e tudo mais. E essa figura maior, amarela, que é a mais bonita, que é a mais funcional, eu diria hoje em dia, são os arquivos deslizantes, que é uma espécie de móvel projetado para os arquivos. Eu posso projetar se vai ser a prateleira de um jeito ou de outro, se vai ser para caixa, se vai ser para outro tipo de acomodação, de acondicionamento para o documento. Então, esses são tipos de arquivo, tá? Outra coisa que pode aparecer na prova de vocês são os tipos de arquivamento. Os tipos de arquivamento são vertical e horizontal. O que seria um arquivamento vertical? Vertical é aquilo que está de pé. Então, quando o documento está de pé, como estão esses livros aqui, eu posso dizer que eu tenho um tipo de arquivamento vertical.
Agora, se os documentos estão nessa posição, né, deitados, né, eu posso dizer que eu tenho um documento do tipo horizontal. Qual é a melhor forma de você organizar um documento? A resposta de um bom profissional sempre é depende, né? Depende de qual documento, depende de qual é o clima da região, depende de qual é o local, depende de muitas coisas. Mas, em tese, eu aprendi na economia, quando eu estudava ciências contábeis, porque eu também sou contador, um termo que eu adorei, porque eu acho chique a pessoa falar bonito. Eles falavam assim: condição ceteris paribus. Depois vocês pesquisam no Google. É quando todas as outras coisas estão resolvidas. Então, ceteris paribus, na arquivologia, quando tudo está bem, quando não tem nada atrapalhando, a melhor condição para você acondicionar um documento, armazenar um documento, é colocar na posição horizontal. Por quê? Porque quando você coloca um livro assim, eu vou até pegar um livro desse aqui, acho que Daniel não briga comigo não. Quando você pega um livro assim, e você acondiciona ele dessa forma, né? Com o tempo, o próprio peso do livro sobre ele mesmo faz com que ele vai pendendo, né? A fibra do papel pode ir se rompendo e isso vai com o tempo depreciando, né, o livro. E aqui eu não estou falando de depreciação contábil, né? Estou falando assim, de depreciação da estrutura, da integridade física desse material. Já quando você coloca ele assim, pelo menos foi isso que eu aprendi até aqui, e se eu tiver errado, meus amigos da arquivologia que estão aí assistindo podem me corrigir nos comentários. Quando você coloca ele assim, deitado, na posição horizontal, ele fica mais confortável, né? É igual a gente, né? Eu acho que eu me sinto melhor deitado do que em pé também. Então, você vai ter muito mais conforto, né? E muito mais conservação documental se o documento estiver assim do que ele estiver assim. Então, geralmente você vai ver em processos judiciais, grandes arquivos de judiciário, os processos eles estão assim, porque são enormes os volumes. E quando são documentos mais simples, menores, mais leves, mais administrativos, mais correntes, que vão ser, às vezes, arquivados mais rápido ou que vão ser eliminados mais rápido, eles ficam assim porque não tem problema. Então, não tem aqui a questão do certo ou errado. Tudo depende. Mas isso é o conhecimento que eu acumulei até aqui, tá? Outra coisa que eu achei importante trazer para vocês sobre guia fora. Guia fora é uma palavra que apareceu muitas vezes na literatura e nas questões de concurso público. O que é que seria o guia fora? Por exemplo, eu tirei esse livro aqui agora da estante. Ele se chama Pentagrama da Alta Performance. Digamos que eu quero levar esse livro para emprestar para alguém. Eu posso colocar ali no lugar dele uma ficha dizendo guia fora. O que é que vai ter nessa ficha? O livro Pentagrama da Alta Performance foi emprestado para Daniel na data tal. Daniel ficou de me devolver tal dia. O telefone dele é esse. Então, isso é um guia fora. É um documento que vai substituir um material de arquivamento que tenha sido colocado, né, retirado de um determinado acervo, tá? É um formulário preenchido com os dados do documento desarquivado, colocado no lugar dele para indicar a sua localização e facilitar o desarquivamento. Se eu coloco uma ficha ali de uma cor diferente, eu já sei de onde estava esse livro. Quando ele voltar, eu posso voltar para o mesmo lugar. E se ele não voltar, eu consigo visualizar isso melhor, certo? Então, isso é uma guia fora. Aí vamos ver aqui uma questão. Existem arquivos de formas muito variadas: verticais, horizontais, rotativos, manuais, arquivos eletrônicos. Sobre arquivamento, leia as afirmativas abaixo. Os arquivos devem ser organizados estrategicamente, podendo ser encontrados com rapidez e facilidade a cada necessidade de consulta. Ok, concordo, está correto. 2. A organização dos arquivos deve seguir uma padronização metodológica. A gente acabou de ver, quem assistiu à aula anterior, que sim, existe um padrão de métodos para como os documentos devem ser ordenados. Então, a 2 também está correta. 3. Os arquivos são locais onde informações estão guardadas de forma ordenada com a finalidade principal de descarte destes documentos. Não está correto, porque a finalidade principal dos arquivos não é descartar, embora seja importante descartar o que não tem mais valor. A finalidade principal dos arquivos é dar acesso a quem precisa daquela informação da forma mais rápida e mais eficiente. Então, o número 3 está errado. Número 4. Existem vários métodos de arquivamento, como alfabético nominal, alfabético geográfico, alfabético específico ou por assunto. Numérico simples, ordem cronológica, por exemplo. Está correto, embora
não sejam os nomes mais adequados, mas não está errado. Então, a alternativa correta a essa questão é a letra B. Apenas as alternativas 1, 2 e 4 estão corretas. Muito cuidado quando você vê um nome diferente do que era o nome que a gente aprendeu, porque as bancas podem usar sinônimos. Por exemplo, quando eles colocam assim, alfabético nominal, aí você diz assim, não tem esse método alfabético nominal. Mas alfabético nominal é uma outra forma de se referir, né, ao alfabético, tá? Porque é nome também. Então, cuidado com essas pequenas camadas que a nossa língua portuguesa nos possibilita, que às vezes podem fazer com que você escorregue. Então, muito cuidado com os sinônimos. Por isso que é importante responder muitas questões daquela banca que você está se preparando. O indicador utilizado para assinalar a remissão temporária de um documento cedido ou emprestado é denominado, a gente acabou de ver, guia fora, né? Esses outros termos aí, ó, sinalética, cartão janela, etiqueta, também são termos de arquivologia, mas são de um assunto que a gente não vai ver para este concurso da UFPB 2025, assistente de administração, que é microfilmagem. Então, quem vai fazer um concurso maior, às vezes para um cargo de nível superior, vai ter que estudar microfilmagem. Para esse, não vai cair. Rotinas de arquivamento. Eu peguei esse material aqui de uma pessoa que também trabalha com concursos públicos e eu achei que está excelente. Ela disse que as rotinas de arquivamento são 5, tá? Primeiro, inspeção. Segundo, leitura. Terceiro, seleção. Quarto, marcar a data e hora. E quinto, registro. Vamos ver cada uma delas. Inspeção consiste em verificar o destino de cada documento. E ele dá os exemplos. Se vai para arquivamento, se vai para solicitar alguma informação, se vai verificar a existência de antecedentes, que são outros documentos daquele mesmo assunto, ou se vai obedecer a alguma rotina. Então, isso seria a fase de inspeção. Leitura é quando cada documento vai ser lido cuidadosamente para verificar o seu conteúdo e sobre qual classificação ele deve ser arquivado. Terceiro, seleção, é quando eu separo o que realmente será arquivado daquilo que poderá ser descartado imediatamente. Por exemplo, chegou lá um convite e junto daquele convite tem um bilhete, e tem uma xerox de alguma coisa que não necessariamente é a finalidade daquele documento. Na hora da seleção, sem prejuízo para a instituição, porque às vezes é uma cópia, eu posso resolver que aquilo não vai ser selecionado. Então, isso faz parte também das rotinas de arquivamento. Quarto, marcar data e hora. Quando o documento entrou, é muito importante que eu estabeleça ali a data e a hora daquele documento, seja um documento físico, seja um documento digital. Isso é tão importante, gente, tão importante, que eu não quero aqui entrar em nenhuma confusão política, mas veja, na época da pandemia, nós tivemos um sério problema no nosso país relacionado à falta da aplicação das normas arquivísticas no governo federal. Porque se alguém tivesse marcado, né, com um sistema apropriado, a data e a hora que as cartas das indústrias farmacêuticas chegaram para tratar das vacinas, nós não precisaríamos ter tido uma CPI para investigar esse assunto. Porque marcar a data e a hora da entrada de um documento em instituição pública é uma obrigação, né? É uma obrigação estabelecida pelas leis e pelas normas técnicas da arquivologia. Então, é uma coisa super importante. Por último, registrar diariamente quais documentos entraram e quais documentos saíram. Isso é fundamental, isso é básico na arquivologia. Vamos para uma questão. Uma das principais importâncias é um termo muito mal escrito, do arquivamento é a facilidade de localização dos documentos quando necessários. Caso haja arquivamento errôneo, será muito difícil recuperá-lo posteriormente e para evitar esse problema, são estabelecidas rotinas correspondentes à operação de arquivamento. Analise as rotinas seguintes com vistas a identificar a sua correspondência com as de arquivamento. É sobre o que a gente acabou de discutir. Primeiro, verificar a existência de antecedentes, documentos que tratam do mesmo assunto. É uma rotina de arquivamento? Sim. Antes de eu arquivar um documento, eu preciso ver se tem outro documento relacionado àquele. A 1 está correta. 2. Preencher as folhas de referências para os assuntos secundários. Não, isso não é uma rotina de arquivamento. 3. Ler o documento identificando o assunto principal e o secundário de acordo com o seu conteúdo. Não, eu tenho que ler o documento, mas não identificar assunto principal e secundário. Isso não é rotina de arquivamento, seria uma rotina de uma outra operação da arquivologia. 4. Fixar cuidadosamente os documentos, as capas apropriadas. E aqui a gente está falando de um universo de processos
não digitais, tá? Compreendedores plásticos, que é o ideal para tratar documentos, entre o plástico e o metal. Sempre o plástico é melhor porque o metal oxida, com exceção dos processos e volumes que, embora inseridos nas pastas suspensas, permanecem soltos para facilitar o manuseio. Então, o 1 e o 4 estão corretos, por isso, a alternativa correta a essa questão é a letra A, que são as assertivas 1 e 4. Bom, mais uma questão. Uma vez classificado e tramitado, um documento deverá ser arquivado, obedecendo a certas operações. Uma delas refere-se ao exame do documento para verificar se este se destina realmente ao arquivamento, se possui anexo e se a classificação atribuída será mantida ou alterada. A outra é relativa à reunião dos documentos classificados sobre o mesmo assunto, objetivando agilizar o seu funcionamento, minimizar a possibilidade de erros e mantê-los reunidos quando relacionados ao mesmo assunto, organizando-os previamente para o arquivamento. Veja, essa é uma questão para cansar o candidato, né? Uma questão longa. Mas olha a pergunta. Essas duas operações são denominadas respectivamente. Eu vou logo dizer a resposta para a gente pensar. Primeiro, inspeção. O que é a inspeção? É exatamente examinar o documento para verificar se ele se destina ao arquivamento, se possui anexo, se a classificação vai ser mantida. Então, isso é inspecionar o documento, tá? E a ordenação é o quê? A ordenação é também reunir os documentos classificados sobre o mesmo assunto. Se eles já foram classificados, esse aqui é do assunto A, esse aqui também é do assunto A, quando eu junto os documentos do assunto A, eu estou justamente ordenando. Então, isso é inspeção e é ordenação. Por que não poderia ser codificação, Pedro? Porque codificação exige necessariamente a atribuição de códigos. É quando você vai criar um plano de classificação, tá? Por que não poderia ser classificação? Porque a gente já viu nessa aula, ou foi na aula anterior, se foi na anterior, vocês assistam lá o vídeo. O que é classificação? E classificação não é isso, tá? Embora pareça. E inspeção, né? A gente tratou aí, mas está correto, poderia ser inspeção, mas inspeção é a primeira coisa que ele fala, não a segunda, né? E não tem classificação aí nessa questão. Então, por isso que a alternativa correta é a letra B, de bola. Mais uma questão. Antes de guardar os documentos, dossiês e móveis nas pastas correspondentes, os funcionários do arquivo deverão seguir algumas etapas, obedecendo a sequência especificada na opção A. Leitura, conferência, ordenação, seleção, marcação da data de entrada, registro, classificação e arquivamento. B. Arquivamento, conferência, leitura, seleção, marcação da data de entrada, registro, classificação e ordenação. C. Conferência, leitura, seleção, marcação da data de entrada, registro, classificação, ordenação e arquivamento. Ou D. Classificação, conferência, leitura, seleção, arquivamento, marcação da data de entrada, registro, classificação e ordenação. Essa questão é uma questão que você tem que fazer só uma pergunta. Se essa questão é uma questão relacionada a etapas de arquivamento, ela precisa terminar no arquivamento. Então, a resposta correta é a resposta C, porque a resposta C, ela é uma das únicas que termina no arquivamento. Veja, a B termina com ordenação. Como é que eu arquivei e vou ordenar depois, né? A letra D também termina com ordenação, não faz sentido. A letra A termina com arquivamento. Só que a letra A coloca leitura como terceira etapa. Como é que eu já vou ter classificado? Como é que eu já vou ter conferido se eu não li ainda? Então é uma questão que também é de lógica. Primeiro eu confiro, depois eu leio, depois eu seleciono, marco a data de entrada, registro, classifico, ordeno e aí sim eu arquivo, tá bom? Agora a gente entra em materiais de arquivamento, que é uma coisa que eu acho que pode ser cobrada também. Guia divisória é um retângulo de cartão resistente que serve para separar as partes ou seções dos arquivos ou fichários, reunindo em grupos as respectivas fichas ou pastas. Sua finalidade é facilitar a busca dos documentos e o seu rearquivamento. No estudo das guias divisórias, distinguem-se diversos elementos relacionados com sua finalidade e funções, sendo eles projeção, pé, notação e posição. Vocês têm que saber essas 4 coisas para a hora da prova. Vamos ver cada uma delas. Primeiro, a projeção. A projeção, ela é uma saliência na parte superior da guia, que pode ser recortada no próprio cartão ou nele ser aplicada, sendo então de celulose ou de metal. Então, pense numa pasta suspensa.
A pasta suspensa ela tem aquela partezinha, né, que fica maior, que geralmente a gente coloca depois, o que já vem nela, aquilo é a projeção, tá bom? Já o pé é uma saliência na parte de baixo da guia, onde tem um buraquinho, um orifício, acho que eu não posso fazer esse negócio não, né? Onde a gente vai colocar ali, né, uma vareta, onde todas as guias serão encaixadas. Então, o nome disso, dessa parte da guia divisória, onde tem o ilhó, é uma projeção inferior, né, que se chama pé. E nesse pé, eu vou ter esse orifício que se chama ilhó. Então, aqui já tem 3 termos das guias divisórias que podem ser cobrados. Projeção é a saliência superior, pé é a saliência inferior e ilhó é o orifício por onde eu vou passar as varetas, onde as guias serão encaixadas, tá? Notação é o nome técnico da informação que vai ser colocada nas projeções. Então, eu tenho vários tipos de notação. Notação alfabética, quando só tem letras. Notação numérica, quando só tem números. Notação alfanumérica, quando tem letras e números. E eu vou ter ainda uma classificação das notações, que são as notações abertas e as notações fechadas. A notação aberta é quando eu tenho assim uma pasta que está escrito lá A. Então, é uma notação aberta. Tudo que for com a letra A, eu posso colocar ali. Já quando eu tenho assim uma pasta com a letra A, tracinho, letra C, significa que não é tudo. Ali é tudo da letra A até a letra C. Então, essa seria uma notação fechada, né? Esse foi um exemplo que eu peguei de um livro de arquivologia para concursos e eu achei que seria interessante trazer para vocês e está aí na imagem do slide. Agora vamos ver aqui uma questão. Notação é, letra a catalogação dos dados nas fichas? Não. Letra B, a especificação feita na tabela de temporalidade? Não. Vamos ver a tabela de temporalidade na próxima aula. C, transcrição das informações documentais para as janelas do arquivo? Não, janela é um conteúdo de microfilmagem. Então, a resposta certa tem que ser a próxima, né? Notação é a inscrição alfabética, numérica ou alfanumérica feita na projeção, que é a saliência da guia divisória. Então, isso é notação. Mais uma questão do IBFC, Reciprev 2024. A tabela de temporalidade documental deve ser elaborada definindo o prazo de guarda dos documentos com base na legislação vigente e nas peculiaridades da instituição, possibilitando a adoção de critérios para guarda e descarta dos documentos, na maior confiabilidade em ações de expurgo, que é um nome chique para jogar fora, redução de custos operacionais, racionalização do espaço físico, materiais e recursos humanos. Tá correto. Nessa hora, Daniel, eu queria usar o quadro, certo? Para dar uma explicação. Tu pode trazer o quadro para mim? Posso ficar aqui mesmo e usar o quadro só para dar um exemplo aqui bem pequenininho para vocês. Eu acho que é importante que vocês saibam o que é uma tabela de temporalidade. A tabela de temporalidade é um instrumento da arquivologia. Eu vou fazer aqui um exemplo para vocês, onde a gente vai estabelecer quais são os prazos de guarda e qual a destinação dos documentos. Vou dar um exemplo aqui bem claro. Estou aqui na tela, estou vendo. Eu tenho aqui, digamos, documentos da administração. A administração seria o assunto, tá? Nesse documento da administração, eu escolhi um código 000. Aí eu tenho aqui depois, isso aqui é um quadrado, documentos da gestão de pessoas. Aí em gestão de pessoas, eu escolhi outro código, por exemplo, 200. Isso aqui é outro quadrado. A tabela de temporalidade e destinação de documentos, ela vai estabelecer o seguinte: quanto tempo um documento permanece no arquivo corrente, quanto tempo ele permanece no arquivo intermediário, qual é a destinação desse documento, e acho que é isso. Então vamos lá. Um documento da administração, nesse exemplo, digamos que ele vai ficar 5 anos no arquivo corrente. E depois ele vai ficar 10 anos no arquivo intermediário. E depois a destinação dele é a guarda permanente.
Isso aqui é um exemplo de tabela de temporalidade. Aqui é a destinação. Existem dois tipos de destinação na lei. Um é a guarda permanente e o outro é a eliminação. Aí eu vou dar um exemplo aqui agora. Documentos da gestão de pessoas. Nesse exemplo, eu vou dizer que documentos da gestão de pessoas vão ficar no arquivo corrente enquanto o servidor estiver ativo, enquanto a pessoa trabalhar, vou colocar assim, enquanto tiver vínculo. Eu vou dizer que vai ficar no intermediário mais 50 anos, porque o intermediário pode ser uma guarda longa. E eu vou dizer que depois que a pessoa encerrar o vínculo, e depois que eu guardar por 50 anos, que pode haver pensão, aposentadoria e várias coisas, eu posso eliminar. Isso não é uma regra geral, tá? Eu estou aqui dando um exemplo hipotético. Isso aqui, onde eu tenho assunto, código, prazos de guarda e destinação, isso aqui chama prazos de guarda e destinação, é uma tabela de temporalidade e destinação de documentos. É onde eu transformo a avaliação documental em um instrumento prático, tá? Eu queria mostrar esse exemplo para vocês antes de a gente continuar a responder essa questão. E aí vamos lá. Já falei, a primeira alternativa está correta, certo? Tabela de temporalidade e destinação de documentos. Agora, vamos para a segunda. Quando um documento é transmitido eletronicamente, a versão original é aquela recebida, pois a transmissão adiciona metadados, tornando mais completo e com capacidade de gerar consequências. Nessa situação, o documento mantido pelo remetente é classificado como uma cópia. Tem um amigo meu que ele dizia assim, quando ele concordava muito com uma coisa, ele batia na mesa assim, ó, fazia perfeita a sua colocação. Exatamente isso. Quando eu transmito um documento eletrônico desse ponto para esse ponto, esse documento que chegou aqui, ele é um documento mais completo do que esse. Porque esse documento aqui ele tem um metadado, que é uma informação adicional, que vai dizer que essa pessoa enviou, quando essa pessoa enviou, que vai dizer que essa pessoa recebeu, quando essa pessoa recebeu. Então, esse documento aqui ele é um documento mais completo do que esse aqui. Se é cópia ou não é, isso é uma coisa mais polêmica, que a gente deixa para discutir lá no doutorado. Para efeito do concurso, e esse foi um concurso de nível médio, né, aqui do Recife, vale você saber que sempre o documento que chega lá é mais completo do que o documento que chega aqui. Então, essa alternativa 2 também está correta. Agora vamos para a terceira. O descarte de um documento pode ser realizado utilizando um instrumento informal contendo apenas uma lista dos documentos que serão eliminados. Esse está errado. Está errado por qual motivo? A eliminação de documentos, ela precisa acontecer através de um instrumento formal, que se chama LED, Listagem de Eliminação de Documentos. Baseado naquela tabela que eu mostrei para vocês, que ali é só um exemplo, mas é um outro instrumento formado por uma comissão multidisciplinar, que chama Comissão de Avaliação de Documentos. Nos órgãos públicos é uma comissão permanente, porque a lei assim exige. Arquivistas, junto com outros profissionais, definem prazos de guarda e destinação. Os documentos são classificados, são avaliados, são selecionados, elabora-se essa lista. No caso dos órgãos públicos, publica-se essa lista no Diário Oficial, espera-se para se verificar se a sociedade tem interesse naquela documentação, como se as pessoas lessem o Diário Oficial. Caso a sociedade não tenha interesse naquela documentação, aí se faz a eliminação dos documentos, seja por fragmentação mecânica, que é uma forma chique de dizer rasgar, seja por envio daqueles documentos para uma instituição de coleta seletiva que vai fazer a destruição daqueles documentos, respeitando as informações das pessoas, mas transformando aqueles papéis em algo útil, né? Reciclando. Mas isso tudo dentro de um rito, né? Dentro de uma formalidade, que é a forma como a lei determina que seja feita a destruição dos documentos no Brasil. A lei principal da arquivologia, para quem está fazendo um concurso, é importante conhecer, é a Lei 8.159, tá? Lei 8.159, federal, de 1991. Ela foi a primeira lei que regulamentou o artigo da Constituição que trata sobre a necessidade da administração pública proteger os documentos.
Continuando. A resposta a essa pergunta é, então, a alternativa C. As duas primeiras são verdadeiras e a terceira é falsa. Mais uma questão. Dentro do contexto de arquivamento, analise as afirmativas abaixo e dê os valores verdadeiro ou falso. A. Primeira. Se os documentos processos estiverem acondicionados em caixas, deve-se abrir as caixas e retirá-los. Trata-se de uma rotina de recebimento de documentos para arquivamento. Correto. Eu não posso receber nada sem olhar o que é que tem ali, porque senão a pessoa pode me dizer que entregou uma coisa e está entregando outra. Então isso é muito importante. Está correto, verdadeiro. Segundo, a classificação e o arquivamento de documentos baseado no assunto ou conteúdo dificultam a recuperação do documento original da informação e retardam a etapa de avaliação para eliminação, transferência ou recolhimento. Não é o contrário. É exatamente classificando e arquivando baseado no assunto que eu recupero melhor. Então essa segunda está falsa. Terceira, a forma mais recomendada para arquivamento é a utilização de miolos, que são pastas de cartolina ou capas de processo, utilizadas dentro das pastas suspensas ou caixas arquivos como um encarte. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Sim, está correta essa última, tá? Sim, usar os miolos, usar as capas de processo, usar esses encartes é muitíssimo recomendado, principalmente em acervos de grandes volumes. Então, a alternativa que melhor responde a essa questão é a alternativa D, VFV. A primeira está correta, a do meio está errada e a última está certa. Ok? Bom, com isso a gente termina a nossa aula 2, dessa série de 3 para o concurso da UFPB de noções de arquivologia. Vimos métodos de arquivamento na aula 1, vimos materiais e rotinas e tipos de arquivamento nessa aula 2 e na próxima aula nós vamos ver classificação.